Você já parou para pensar que o autodesenvolvimento pode estar piorando a sua vida ao invés de te ajudar? Eu sou Marcela Lessa e esse canal foi criado para bater um papo, compartilhar meus pensamentos e reflexões. Eu sempre gostei de autodesenvolvimento. Desde criança eu leio livros de autodesenvolvimento. Meu pai sempre teve muitos livros que eu pegava para ler, depois eu fui comprando os meus próprios livros. Eu sempre gostei dessa ideia de adquirir e desenvolver habilidades. E isso sempre foi muito bom para mim, eu sempre gostei de desenvolver essas habilidades. Só que eu comecei a perceber que em alguns momentos, mesmo eu tendo certas habilidades, dependendo da fase da minha vida, aquilo dali mais me frustrava do que me ajudava. Certas falas muito faladas em redes sociais, aqui na internet, estavam mais me frustrando do que me ajudando. E, por exemplo, eu já tive fases da minha vida em que eu desenvolvi muito bem a disciplina, seja para estudar, seja para algum esporte. E eu não precisava de pessoas para me falar o que eu tinha que fazer. Eu simplesmente organizava, eu estudava, né, como que eu poderia me organizava e tinha disciplina ali certinha para conquistar aquelas coisas que eu estava me propondo a conquistar. Só que, não só em questão de disciplina, tá? Mas eu vou dar esse exemplo de disciplina. Só que existiam alguns momentos da minha vida que eu estava em fases que por mais que eu já tivesse adquirido disciplina, a disciplina por si só, ela não estava me ajudando. Eu estava, na realidade, piorando a minha situação do que, de fato, me ajudando. Porque eu sabia que eu tinha disciplina, eu sabia que eu já tinha desenvolvido a disciplina, eu estava pilhada com essa coisa de autodesenvolvimento e eu achava que, mesmo eu tendo disciplina, eu tinha algum problema porque eu não estava conseguindo, não só, talvez, manter essa disciplina, mas aquilo dali não estava mais fazendo sentido para mim. E eu não estava conseguindo ir para frente e conquistar as coisas que eu estava me propondo a conquistar nessas fases da minha vida. E eu comecei a reparar que esse autodesenvolvimento muito falado na internet, muitas vezes ele está mais atrelado a conquistas externas do que um olhar para dentro da gente. Isso porque nessa fase que eu estava meio que me sentindo mal, porque eu não estava conseguindo ter resultados que eu queria, eu estava me sentindo frustrada, porque mesmo eu já tendo desenvolvido Aqui, ó, Maria Flor. Eu já tendo desenvolvido a disciplina, já ter uma certa disciplina, eu não estava conseguindo conquistar aquilo que eu me propus a conquistar. E foi quando eu parei e pensei que eu estava comprando ideias, eu tinha comprado sonhos que não faziam sentido comigo e que não tinha nada a ver com disciplina, não tinha nada a ver com eu estar procrastinando só por procrastinar, mas tinha a ver com o não olhar para dentro e perceber se aquilo dali que eu estava em busca fazia sentido ou não. Era como se o meu corpo simplesmente tivesse paralisado, porque dentro de mim eu não queria conquistar aquilo que eu estava me propondo a conquistar. Na realidade, eu estava fugindo de outras coisas que eu gostaria de conquistar. E essas outras coisas, elas poderiam ser socialmente não tão bem vistas como sucesso. Socialmente, aquilo dali talvez não fosse sucesso, porque sucesso é tudo o que a sociedade acha que é certo, não o que você sente que vai te fazer feliz. E foi quando eu
parei a primeira vez para refletir que o autodesenvolvimento ele é muito importante. O autodesenvolvimento ele pode ajudar a gente a se conhecer melhor. Principalmente, ele pode ajudar a gente se autodesenvolver, pode ajudar a gente a conquistar as nossas coisas, mas não necessariamente desenvolver quem a gente é como ser humano. Porque aí eu comecei a refletir sobre mim e observar pessoas que falam sobre o autodesenvolvimento na internet e também a observar pessoas que falam sobre autodesenvolvimento que são próximas a mim e que sempre me ajudaram, sempre me estimularam a ser uma pessoa melhor, a conquistar as minhas coisas e tal. Só que não necessariamente essas pessoas se conheciam. Elas falavam muito sobre autodesenvolvimento, vou colocar aqui, por exemplo, disciplina. Eram pessoas extremamente disciplinadas, tinham uma vida, tinham uma rotina muito bem estabelecida, muito disciplinada, conquistaram muitas coisas, mas muitas, mesmo assim, não estavam felizes, de fato, sabe? Sempre precisava de alguma outra coisa. E elas precisavam ser produtivas, elas se colocavam em lugares em que o autodesenvolvimento, na realidade, estava trazendo muito mais infelicidade do que a felicidade ou algo que elas de fato queriam a partir delas, a partir do coração delas. E foi quando eu parei para refletir sobre isso, que o autodesenvolvimento não necessariamente é autoconhecimento. E apesar de ser um ponto importante e que eu não estou falando de forma alguma que os conhecimentos, as sabedorias de autodesenvolvimento é uma coisa ruim, é uma coisa que a gente tem que simplesmente descartar, eu não estou falando isso. Eu estou falando que a gente precisa também refletir sobre o que seria esse autodesenvolvimento. Para onde esse autodesenvolvimento está levando a gente? Será que esse autodesenvolvimento está levando a gente apenas para conquistas materiais? Ou ele está ajudando a gente a ser quem a gente é? Porque nesse canal eu falo muito sobre ocupe o seu lugar, viva a sua verdade. E eu acredito que só quando a gente consegue entender quem a gente é, o que está dentro do nosso coração, que a gente vai conseguir estar em caminhos que vão fazer a gente mais feliz. Não necessariamente esses caminhos vão ser sempre mil maravilhas, sabe? Porque os desafios, eles sempre vão existir. Só que esses desafios, principalmente quando a gente está conectado com a gente, e junto também com técnicas ou aprendizados de autodesenvolvimento, eles vão nos ajudar a ser melhores. E não vai ser um desafio apenas para conquistar coisas. Vai ser um desafio com aprendizados mais profundos. E não só aprendizados do que fazer ou não fazer para, sei lá, ganhar R$1 milhão ou para abrir um negócio. Não é apenas algo externo, mas é algo interno também. E eu acabei percebendo que o autodesenvolvimento muito falado na internet, ele coloca a gente em caixinhas. Porque muitas pessoas falam assim, se você não acordar 4h30 da manhã, você não tem disciplina suficiente, porque acordar 4h30 da manhã vai fazer você ter mais força, resiliência e essas coisas. Você tem que se colocar em tais desafios. E aquilo dali, eu fiquei refletindo que não fazia muito sentido, porque eu me coloquei em muitos desafios em que as pessoas estavam falando, pessoas que conquistaram coisas que eu gostaria de conquistar. Eles estavam falando que fizeram tais coisas e foram essas coisas que ajudaram elas a conquistarem o que elas conquistaram lá, que eu até então gostaria de conquistar.
Só que aquilo dali estava me cansando muito mais do que me ajudando, estava me deixando, na realidade, mais improdutiva do que produtiva. E eu estava sendo super disciplinada. E eu dei um exemplo aqui de 4h30 da manhã, mas eu gosto de acordar cedo. Por exemplo, agora eu acho que é umas 5h10, 5h20 da manhã. Eu gosto de acordar cedo. Me faz bem acordar cedo. Mas só que é uma coisa pessoal. E não necessariamente eu vou ter fases da vida em que eu sempre vou acordar extremamente cedo. Vou acordar 5 horas da manhã, 5h30 da manhã. Eu acho que existem fases e fases da vida. E o autoconhecimento, de fato, o olhar para dentro da gente, para muito além do apenas o autodesenvolvimento, ajuda a gente a entender a fase necessária para a gente conseguir desenvolver certas habilidades, nos colocando em situações que não necessariamente são situações confortáveis, porque eu acho que o conforto, muitas vezes, ele pode atrapalhar, mas nos colocando em situações que fazem sentido com a fase que a gente está, com a nossa energia daquele momento da fase. Porque eu já tive fases que acordar às 5 horas da manhã estava me deixando desgastada. E eu trabalhava de uma forma que eu não podia, por exemplo, tirar o meu cochilo da tarde. Eu sou uma pessoa que eu gosto de tirar cochilo. Tem o horário do almoço e eu gosto de tirar uns 30 minutos de cochilo, sabe? Isso me faz bem, porque eu consigo acordar melhor, acordar para uma nova etapa do meu dia e ser mais produtiva. E uma produtividade que não vai me desgastar, não vai me deixar mal. E é uma produtividade que eu vou ter saúde para conseguir estar produtiva. Eu não vou destruir a minha saúde. E eu já falei em outros vídeos que eu tive burnout por conta de trabalho e essas coisas. E foi ali também que eu comecei a perceber sobre o meu funcionamento nessa questão de trabalho. Que é muito importante a gente entender a nossa fase e o nosso funcionamento. E às vezes a gente tem um funcionamento em uma fase que em outra fase a gente não vai ter o mesmo funcionamento. E muitas vezes a gente vai achar que tem alguma coisa errada, porque, até pouco tempo atrás eu era dessa forma. Só que agora eu tô isso e aquilo totalmente diferente. Só que esse diferente, na realidade, não é que tem algum problema com a gente. Porque a gente muitas vezes se coloca nesse lugar, né? De que, cara, tô com algum problema. Que isso? Tô preguiçosa, eu tô procrastinadora. E na realidade não é isso. Na realidade, o nosso corpo, o nosso espírito, ele tá precisando de uma coisa diferente. E, de novo, não é não colocar a gente em desafios, mas colocar a gente em desafios diferentes e prestando atenção no que está acontecendo dentro da gente, para a gente não se sentir fracassado, porque aí acaba que a gente fica tentando ser super produtivo, começa a consumir muita coisa de autodesenvolvimento, e eu já caí muito nisso, porque eu achava que tinha alguma coisa errada comigo e eu tinha que aprender a me desenvolver de uma forma que eu ainda não tinha aprendido. E eu fiquei numa noia dessa, e isso começou a me fazer mal. E eu percebi que, na realidade, não estava na questão do autodesenvolvimento, estava numa questão de autoconhecimento, estava numa questão de olhar para dentro e perceber o que estava fazendo sentido e o que não estava fazendo sentido. Porque, às vezes, a gente fala tanto de autodesenvolvimento que a gente compra algumas rotinas que não fazem sentido para a gente. Tanto não fazer sentido para a gente em questão do nosso funcionamento, da nossa energia, como não faz sentido com a nossa realidade, com a nossa rotina. A gente tenta comprar rotinas de outras pessoas que, por exemplo, têm dinheiro e não precisam se preocupar com ir ao mercado, porque tem alguém que vai no mercado para ela. Não precisa se preocupar em limpar a casa, porque tem alguém limpando a casa para ela. Não precisa se preocupar
em fazer comida, porque tem alguém que faz comida, ou pelo menos a pessoa ela pode comprar todos os dias a comida dela, e esse tempo ela está ganhando para fazer outra coisa, como ficar, 4 horas praticando algum exercício, 4 horas meditando, 4 horas fazendo sei lá o que, sabe? Mas que a gente pode estar numa fase que a gente ainda não consegue fazer esse tipo de coisa. E a gente acaba se frustrando, porque acha que é falta de disciplina. Nossa, a pessoa tem 24 horas do dia, tem 24 horas, o dia dela tem 24 horas, o meu dia tem 24 horas, e como ela consegue ser tão autodesenvolvida assim, que eu não consigo me desenvolver a ponto de chegar no nível dela, ter uma vida como ela, uma rotina como ela. E isso porque está sendo vendido um autodesenvolvimento que é tóxico, cara. O autodesenvolvimento é uma coisa muito importante. De novo, o autodesenvolvimento é muito importante. Mas ele precisa estar atrelado ao autoconhecimento. Porque só assim a gente vai conseguir entender a fase de vida que a gente está e conseguir desenvolver as habilidades necessárias que a gente precisa para conquistar algumas coisas externas. E não só externas. E não só externas, porque, por exemplo, eu estou falando muito sobre essa habilidade de ser disciplinado. A disciplina, ela ajuda a gente a se organizar, a ter disciplina, a fazer o que tem que ser feito para conquistar alguma coisa externa. Só que a disciplina, falando internamente, se a gente se disciplinar internamente, e isso tem a ver com o autoconhecimento, a gente consegue ter maior controle dos nossos pensamentos, da nossa reatividade, a gente consegue perceber esses sentimentos, ao invés de alguns sentimentos, né? Ao invés de simplesmente reagir, porque se a gente for parar para pensar, não necessariamente uma pessoa que é disciplinada, por exemplo, um atleta, pode ter um atleta super disciplinado no que ele faz, jogar bola, correr, enfim, ele tem a disciplina ali, ele faz tudo certo e tal. Só que essa disciplina dele externa não necessariamente reflete uma disciplina interna. Às vezes pode ser um atleta que tem uma questão de não ter autocontrole, de que por qualquer coisa fica putinho, fica reagindo, sai batendo nos outros. E, enfim, essas coisas do autodesenvolvimento que eu vejo muito na internet, as pessoas elas atrelam muito a conquistas externas. E eu vejo muita gente frustrada com isso. Porque sem essa questão do autoconhecimento, sem a gente entender quem a gente é, a fase que a gente está, o que de fato nosso coração naquele momento está precisando, e nos colocar em lugares que vão realmente fazer sentido para a gente, não simplesmente comprar ideias e rotinas e papos de coach. Sem entender a gente internamente, a gente só vai estar repetindo coisas que funcionam ou funcionaram para outras pessoas e não necessariamente funcionam para a gente. E não necessariamente a gente está na fase de vida que a gente precisa desenvolver tal habilidade e não necessariamente faz sentido com o nosso coração, com o que a gente de fato quer, com um sonho que está lá dentro do nosso coração. Às vezes a gente está comprando algumas ideias e está frustrado simplesmente porque aquela ideia, aquele sonho não é nosso. A gente não parou para refletir. A gente simplesmente está entrando em uma caixinha, está entrando em um outro efeito manada, mas só que é um efeito manada que fala como se fosse, ao invés de ser o efeito manada negativo, é como se viesse como se fosse um efeito manada positivo, porque, nossa, está se autodesenvolvendo, né? Então, o que tem de mal nisso? Você
tá sendo um efeito manada, mas de uma forma que você vai se tornar a sua melhor versão. Só que será mesmo que a gente está se tornando a nossa melhor versão? Porque a nossa melhor versão não está apenas em conquistas externas. Ela está principalmente em conquistas internas. E no último vídeo, eu estava falando sobre muitas vezes a gente se sentir sozinho porque acha que as pessoas ou vão julgar alguns sentimentos nossos, ou a gente se sente fracassado e acha que as pessoas vão julgar a gente de fracassado, ou vão achar que a gente é realmente fracassado, e muitas vezes a gente não fala porque acha que só a gente está passando. E outra coisa que eu percebo é que muita gente, quando fala sobre autodesenvolvimento, fala de uma forma um pouco superficial sobre o processo que ela passou para se autodesenvolver. Por exemplo, normalmente o autodesenvolvimento está atrelado a conquistas materiais. E a pessoa conta uma história que é uma história muito atrelada à jornada do herói, de que ela saiu de um ponto em que, sei lá, ela estava passando fome, ela estava morando de favor, ela estava passando por necessidades materiais, e ela fez isso, e a partir disso, dessas conquistas, dessas habilidades, dessas coisas que ela fez, ela hoje em dia está milionária, ela conquistou várias paradas, só que em nenhum momento ela falou sobre como ela se sentiu, sobre como ela se sentiu fracassada, como não foi fácil desenvolver certas habilidades, e ela teve que desenvolver meio que aprendendo, sabe? Vendo que, beleza, eu não tenho disciplina, eu preciso conquistar tal coisa, e para conquistar essa coisa eu preciso ter disciplina. Só que se eu nunca tive disciplina até então, e eu estou numa situação difícil e que eu preciso desenvolver a disciplina, não é uma coisa simplesmente mágica em que vai ser fácil a gente acordar, 4:30 da manhã, e até a gente sair desse buraco que a gente pode estar, vai ser mil maravilhas. As pessoas, elas não contam sobre o processo, os momentos em que elas não conseguiram. Elas contam que elas saíram de um ponto tal e chegaram no ponto que elas estão agora. E no vídeo anterior, eu falei muito sobre o quanto que a gente, muitas vezes, acha que as outras pessoas não passam pelas mesmas coisas que a gente está passando. E eu estou falando num sentido emocional mesmo, de se sentir fracassado, de não falar para ninguém, porque muitas vezes a gente pode se sentir julgado. A gente acha, né, que alguém vai julgar a gente, alguém vai achar que a gente é fracassado. Então a gente tem que manter uma pose de que, de certa forma, pode estar tudo bem, mas na realidade não está tudo bem. E a gente começa a pegar pessoas que conquistaram as coisas que a gente quer conquistar como referência e acha que foi super fácil para elas passar por aquilo. E essas pessoas, não necessariamente, elas têm esse autodesenvolvimento atrelado também ao autoconhecimento. Muitas vezes, a gente pode perceber pessoas que saíram de um ponto que estava muito mal materialmente e está num ponto muito maneiro hoje em dia, materialmente falando, mas não necessariamente a disciplina, por exemplo, que elas desenvolveram para conquistar, onde o lugar que elas estão agora, elas desenvolveram uma disciplina dentro. Muitas vezes essas pessoas, elas continuam não tendo autocontrole, continuam tendo reações extremamente emocionais, porque não é falado sobre isso. É falado apenas sobre o autodesenvolvimento para a gente conquistar coisas materiais. E quanto mais a gente entra nessa pira de autodesenvolvimento apenas de coisas materiais, tendo apenas como exemplo pessoas que conquistaram coisas materiais e sem parar para refletir, sem parar para buscar o autoconhecimento,
muitas vezes a gente vai se sentir fracassado. E a gente vai sair pior do que a gente entrou. A gente vai achar simplesmente que o autodesenvolvimento não serve para nada. Mas não é que o autodesenvolvimento, os ensinamentos de autodesenvolvimento não sirvam para nada. Só que eles precisam estar atrelados à busca do autoconhecimento. Porque só assim a gente vai estar no caminho que faz sentido pra gente, ao invés de ficar comprando ideias e sonhos e estilos de vida dos outros. Que muitas vezes essas pessoas nem estão tão felizes assim. Elas só têm coisas materiais, elas não necessariamente têm um desenvolvimento interno, têm autoconhecimento, e a gente está comprando coisas extremamente falsas. Então, mais uma vez, ocupe o seu lugar, viva a sua verdade e até a próxima.